realmente foi muito emocionante poder transmitir isso. E a letra dessa canção, do Ivan Lins e do Vitor Martins, ela fala assim, ó: apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, né? Apesar dos perigos, da força bruta, da noite que assusta, estamos na luta. E aí, olha que interessante esse verso aqui, do Ivan Lins com Vitor Martins. Para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança, né? Vou botar aqui agora o tweet do Ivan Lins, em que ele se manifestou. Ele fala assim, ó: estou muito emocionado, vocês não imaginam o quanto isso significa para mim e para o Vitor, né? Me emocionei também, Léo. Léo, essa emoção é extensiva porque ela não é só uma música tocando, né? É um endosso de uma esperança que durou por muito tempo. A gente vê esse sonho realizado, mas não só o sonho de vencer aquele período sombrio do Brasil, mas o sonho realmente de entrar num novo tempo, que é um novo tempo sem aquele período sombrio, mas sem também aquela falta de conhecimento que nos colocava sempre à margem da economia mundial e sempre submissos aí aos ditames dos Estados Unidos. E realmente é um novo tempo. E quando a China recebe o Brasil trocando, que é um novo tempo, ela acaba endossando um pouquinho daquilo que eu acredito, que é que agora cometer um ato, por exemplo, de interferência no Brasil vai ser mais difícil. Os países estão se unindo contra isso. E é muito interessante realmente ver o presidente Lula chegando naquele que é a maior potência. Vamos cair na real, levando em conta o fato que os Estados Unidos estão sempre produzindo bens especulativos, eles produzem pouca riqueza real. Quem produz riqueza real realmente é a China. Então a gente está falando da maior economia do mundo. Se nós tivéssemos que fazer uma análise econômica e não simplesmente numérica, obviamente a China estaria muito à frente dos Estados Unidos, mas eles insistem em considerar o valor especulativo, que não é riqueza real, e a especulação causa quebras, né, como, por exemplo, a recente crise e até a crise de 2008, que obviamente foi muito maior. E um ponto que, a única coisa que eu diria disso tudo que eu assisti é que está na hora, Léo, do jornalismo brasileiro abandonar o dólar. Eu acho que está na hora de a gente dar nossas notícias de negócios em reais, porque a cultura se muda dessa forma, a gente muda dessa forma, né? Por que a gente tem que falar que o Brasil negociou com a China bilhões de dólares, sendo que a gente pode falar que o Brasil negociou com a China bilhões de reais? Aos poucos a gente vai cortando as raízes imperialistas através da reeducação do nosso próprio povo. Mas o resto, obviamente, esse é só um ponto só para fazer aquela dica para o jornalismo brasileiro, obviamente o jornalismo progressista, mas o resto é realmente muito emocionante e eu acho que, de uma certa forma, não é só emocionante, né, Léo? É como se fosse um pouquinho do pagamento por todo o nosso esforço, por todo o esforço de todas as pessoas que lutaram para ver isso acontecer. Então, sem dúvidas, a nossa emoção, ela não é vazia, ela tem muito sentido. Foi uma longa caminhada. Exatamente, Léo. E essa música ela foi composta em 1980, né, quando o Brasil vivia sob uma ditadura imposta pelo imperialismo. E aí o Ivanins fala, olha só, essa música tentava levantar o ânimo do nosso povo. E dá uma lida aqui, Léo. Eu vou botar. Espera aí, só um pouquinho. Olha só. Ele fala o sentido, né? Fortalecendo. Deixa eu botar aqui você em destaque e vou ler aqui. Fortalecendo e enchendo todos de esperança pela liberdade que conquistaríamos. Aí diz assim: conquistaríamos 5 anos depois, né? E que agora ecoa novamente, doando sangue e alma para o nosso presidente. Nos levar de encontro. Toma seu tempo, Léo. Respira. Enfim, Léo. Se você puder ler aí, por favor. Muito pequenininho para mim. Eu tô lendo aqui. 5 anos depois, e que agora tá melhorando. 5 anos depois, e que agora ecoa novamente, dando sangue e alma para que o nosso renovado presidente consiga nos levar de encontro ao nosso verdadeiro país, nossa pátria querida e povo amado. Nós lutamos, damos o nosso melhor e ficamos indignados porque amamos. O nosso amor é o mais verdadeiro, poderoso, intenso e eterno que existe. É a hora da esperança mais poderosa que temos, dinâmica, ativista, envolvente, plena de atitude e coragem. Não podemos perder essa oportunidade. Tem que ser agora. Apesar dos perigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos. Agora é só pedir o João Bosco para musicar, né, Léo? Porque é outra música que ele acabou de escrever. Realmente. O Ivan Lins. Não, porque realmente, cara, eu achei assim um negócio assim, que eu estava pensando, né? Olha como é que é a história brasileira.
Em 1961, o João Goulart foi à China. A gente até fez um documentário aqui, é muito interessante, resgatando as imagens dessa viagem. A China era um país completamente subdesenvolvido, para falar a verdade, né? E a gente vê aquelas fotos daquele momento, o Jango chegando e aquela recepção que ele teve, né? Aí ele volta da China e quando ele estava na China, já estava se armando o golpe contra ele. Quando ele volta, a solução para evitar o golpe foi o parlamentarismo, né? Então as elites brasileiras que começaram a dizer o Jango é comunista, simplesmente porque ele foi para a China, né? Então armaram o golpe do parlamentarismo de 61. Em 64 veio o golpe militar do imperialismo. 20 anos de ditadura, né? Aí você para pensar, a juventude brasileira, né, que teve a sua vida podada ali, enfrenta uma ditadura assassina, né? De repente a Dilma se torna presidente. Aí ela é golpeada pelo mesmo imperialismo. Por quê? Porque estava tratando do tema dos BRICS. Aí o Lula é preso pelo imperialismo. E de repente, cara, a gente vê isso.